vamos fazer então uma questão mais tranquila. Olha aqui. Determinar os parâmetros A e B de modo que o sistema abaixo seja indeterminado. Ah, sistema indeterminado. Como é que é a mesma formulinha, hein? Eu tenho que ter A sobre A' igual a B sobre B' igual a C sobre C'. Né? Sistema, para obrigar um sistema a ser indeterminado, você tem que fazer essa relação aqui. O A, B, C, A', B', C' são os coeficientes que estão junto do x e y aqui no sistema. Né? Então, o A vale A, o A' vale 3, o B maiúsculo é menos B, o B' é 5, e o C e C' aqui é 4 sobre 1. Pronto, então essas três coisas têm que ser iguais aqui. Se você olhar essa primeira e essa terceira, você vai ver que A menos A sobre 3 tem que ser igual a 4 sobre 1. Ou seja, o A tem que valer 3 vezes 4, 12. E aqui, olhando essa e essa, que tem que ser iguais, o menos B sobre 5 tem que ser igual a 4 sobre 1. Então, o B tem que ser quanto? Menos 20. Então, esses são os valores de A minúsculo e B minúsculo, de modo que o sistema abaixo seja indeterminado. Cadê as opções A, B, C, D? Ah, não tem, tá? Tem prova que não... É raro, mas tem prova que não tem opções A, B, C, D para você marcar. São provas discursivas. O objetivo de você resolver um sistema de equações não é só ir lá e fazer as continhas, resolva o sistema, blá, blá, blá. O objetivo é você utilizar em problemas. Então, isso aqui é um sistema. Cadê o sistema? Não está escrito. Você tem que usar sistema para resolver. Ou usar qualquer outro raciocínio, mesmo que não seja sistema. O que ele quer fazer aqui? Ele quer que você divida o número 70 em 3 partes. Não são partes iguais, né? São 3 partes, de tal forma que essas coisas sejam observadas. A primeira parte está para a segunda, assim como 12 está para 3. Como é que é isso? Primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. A primeira parte está para a segunda, assim como 12 está para 3. Ou seja, a primeira parte eu vou chamar de 2x e a segunda parte eu vou chamar de 3x. Pode ser? Eu estou obrigando a ficar na mesma proporção de 2 para 3, tá? E ele quer ainda que a terceira parte atenda isso aqui, ó. A segunda esteja para a terceira, assim como 4 está para 5. Ou seja, essas duas têm que estar na proporção de 4 para 5. Seria então 4y para 5y. Seria isso? Aí você poderia fazer isso aqui e falar que 3x é igual a 4y. Você pode resolver o teu sistema assim, ó. O 3x é a mesma coisa que 4y. E a soma dos 3 dá 70. 2x mais 3x mais 5y, que é a terceira parte, é igual a 70. Pronto. Você tem aqui um sistema com 2 equações e 2 incógnitas. É só você resolver esse sistema, você vai encontrar os valores para x e y, tá certo? Então você está dividindo entre 2 partes que você não sabe quais são, só sabe que está na proporção de 2 para 3. Então você pode chamar de 2x e 3x. E aqui a mesma coisa, essas 2 partes estão na proporção de 4 para 5, então seria 4y e 5y. E é claro que o 4y é a mesma coisa que o 3x. Então, moleza, né? Vou reescrever essa segunda equação juntando x com x. 3x com 2x, isso aqui vai dar 5x mais 5y é igual a 70, que é a mesma coisa que x mais y é igual a 14. X mais y vale 14. Então eu posso trabalhar com essas 2 equações aqui. X mais y é igual a 14 e 3x é igual a 4y.
a gente pode pegar o valor de x aqui e jogar ali na outra. O x vale 14 menos y. Eu pego esse valor de x, 14 menos y, e jogo lá na primeira equação. Então eu vou ficar com 3x, ou seja, 3 vezes isso. 3 vezes 14 menos y é igual a 4y. Então isso aqui vai ficar 3 vezes 14, 42, menos 3y é igual a 4y. Então isso aqui vai dar 7y igual a 42, y é igual a 6. Ótimo, que eu achei que o y vale 6. Isso significa que o x vale 14 menos 6, que é 8. Pronto, então as três partes a gente já pode calcular aqui, ó. A primeira parte é 2x, que é 12. A segunda parte é 3x, que vai dar 3 vezes 8. Opa! A primeira parte é 2x, que é 2 vezes 8, 16, tá? Eu tinha feito errado aqui. A primeira parte é 16, é 2x. A segunda parte é 3x, é 3 vezes 8, 24. E a terceira parte é 5y, o y vale 6. Então 5 vezes 6, 30. Então, dá certo isso? Uma parte vale 16, outra vale 24 e outra vale 30. Será que está certo? A soma está dando 70 mesmo? 16 mais 24, 40. 40 mais 30, 70. Tá certo. E realmente, olha aqui o que o problema falou. 70 está dividido em 3 partes, de tal forma que a primeira está para a segunda, assim como 2 está para 3. Ó. 16 para 24 é a mesma coisa que 2/3. Legal. E ele fala ainda que a segunda está para a terceira, assim como 4 está para 5. Como 4 está para 5. Tá certo que isso aqui seria 4 vezes 6, isso aqui é 5 vezes 6. Então tá certinho. Então isso aqui é a resolução de um problema do primeiro grau. É uma historinha que você tem que encontrar quais são as equações, qual é o sistema que você vai ter que armar para chegar até a solução, e aí você resolve. Esse capítulo, capítulo 9, é só para você aprender a resolver o sistema. Resolver e discutir. Agora, no capítulo 10, a gente vai trabalhar com esse tipo de problema aqui. Você tem uma historinha, que é o problema propriamente dito, você vai analisar, vai descobrir qual é a fórmula que você vai usar, qual é a equação que você vai usar. Você tem que criar, né? Chegar até essas equações. Existe um roteiro geral para fazer isso? Não. É a experiência. Só quando você resolve muitos problemas é que você vai encontrar facilidade para resolver esse tipo de questão. Por isso que o capítulo 10 tem 300 e tantos problemas, tá? Tem bastante problema aí para você adquirir essa experiência. Um probleminha que caiu no Colégio Militar do Rio de Janeiro, que ele mistura equação com sistema. Olha só, na variável x, a equação blá 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 admite uma infinidade de soluções. Peraí, é uma equação em x, não é um sistema? Não, não é um sistema. Aqui tem mx, p, xm. Então calma aí. Essa equação tem uma única variável, x. Na variável x, certo? O que são MP? MP são parâmetros. São variáveis também, só que são consideradas dadas para um determinado x, tá certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é isso aqui, ó. Na variável x, isso aqui tem uma infinidade de soluções. Há uma equação, olha lá do capítulo de trás, uma equação do primeiro grau que se reduz a isso aqui, ó, ax igual a b. Quando é que ela tem uma infinidade de soluções? Quando é uma equação indeterminada, né? Possível indeterminada. É a mesma coisa que acontece com o sistema, acontece com as equações também. Então, para você ter uma infinidade de soluções, o que tem que acontecer? A igual a 0 e b igual a 0. Você fica com 0x igual a 0.
0x igual a 0, qualquer x serve. Então você vai ter uma infinidade de soluções. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa equação, vamos mexer, manipular algebricamente, até ficar nessa forma ax igual a b e vamos ver o que acontece. Olha só, então, todo mundo que tem x vai ficar no primeiro membro, quem não tem x vai para o segundo membro. Ó, você tem x e você aqui tem x. E todo mundo que não tem x vai para o outro lado. Então, olha só, isso aqui vai ficar 3mx menos 4x. Isso aqui vai ficar 2px, passa o px, passa lá para o primeiro membro, né? Menos 2px vai ficar mais 2px. Mais 2px. Todo mundo que tem x está no primeiro membro. E no segundo membro, vamos deixar todo mundo que não tem x. Quem é que não tem x? Aqui a gente tem 2m. Aqui a gente tem 2 vezes 4, 8, dá menos 8. E a gente tem aqui esse p e esse 1 tem que passar lá para o outro lado. Só que está multiplicado por 3, então vai com o sinal trocado. Menos 3p vai ficar mais 3p. Mais 3p, e isso aqui vai ter 3, vai virar menos 3. Arrumando tudo, vamos colocar o x em evidência aqui. X que multiplica 3m menos 4 mais 2p. No segundo membro a gente vai ter esse 8, vai juntar com esse 3 aqui. Vamos ficar com 2m mais 3p menos 11. Então, para que a equação em x seja indeterminada, ou seja, tenha uma infinidade de soluções, a gente tem que ter esse camarada aqui igual a 0 e esse camarada aqui igual a 0, né? Lembra lá do capítulo passado. Então, a gente vai ficar com as duas condições. 3m mais 2p igual a 4. Tá certo? Se você obrigar isso aqui a ser igual a 0, isso aqui vai ficar 3m mais 2p, passo 4 para lá, vai ficar assim. E também a gente tem que ter isso aqui também igual a 0, ou seja, 2m mais 3p igual a 11. Então, o fato de obrigar a equação a ser indeterminada nos dá essas duas equações aqui. Ele quer saber justamente quais são os valores de MP. Na verdade ele não pede os valores de MP não, ele pede a soma dos valores de MP. Não tem problema, se eu achar o M e o P aqui, eu vou encontrar a soma deles, né? Então é só resolver esse sisteminha aqui com o M e o P. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer por adição. Vou multiplicar isso aqui por 3. E vou multiplicar isso aqui por 2 e vou subtrair uma da outra. Então, essa primeira equação vai ficar assim. Multiplicando por 3 vai ficar 9m mais 6p é igual a 12. E essa aqui multiplicando por 2 vai ficar 4m mais 6p é igual a 22. Tá? O sistema ficou assim. Agora eu vou subtrair uma da outra. É a mesma coisa, né? Se fosse um negativo aqui, você somaria, mas você também pode fazer a subtração. Então, nesse caso aqui, como a gente não cuidou de colocar um sinal negativo para todo mundo, a gente só subtrai. Então, subtraindo, vai ficar 9m menos 4m, 5m, o 6p vai sumir, isso aqui vai ficar 12 menos 22 menos 10. 5m igual a menos 10, ou seja, o m vale menos 2. O m vale menos 2. E o p você pode jogar numa equação dessa aqui, tá? Olha, se o m vale menos 2, vamos jogar nessa primeira aqui. Isso aqui vai dar menos 6 mais 2p é igual a 4. Então isso aqui vai dar 2p igual a 10, tá certo? 2p igual a 10. P igual a 5. O que o problema pede? A soma dos valores reais de M e P é igual a reais, né? Às vezes ainda coloca coisinha de inteiro, real, que você ainda tem que se preocupar. Mas aqui é reais, pode ser qualquer número. Então,
Ele quer saber a soma desses valores M e P. M mais P vai dar 3, tá? Então, resposta certa, letra A. Pessoal, terminamos a aula de hoje. Façam bastante exercícios, tá? E vamos iniciar na próxima aula o capítulo 10, que é o capítulo de problemas do primeiro grau. Você tem que usar equações e sistemas de equações para resolver os problemas, ok? Até lá!